Chegamos ao último episódio da série Viver Constelação Sistêmica na Prática. E depois de 6 episódios, eu quero que você já comece esse vídeo me respondendo uma pergunta. Será que você percebe como a sua história familiar impacta na forma como você vive? Por que saber sobre a história da sua família? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse último episódio. Você já sabe que conhecer a história da sua família pode te ajudar a entender por que você faz o que você faz, os padrões de comportamento que você tem, as doenças crônicas que muitas vezes se apresentam na sua família, sintomas que você não entende, às vezes até a procrastinação, você fica tão travada que você não sabe por que você procrastina, por que você não faz aquilo que você deveria fazer. Ao longo dessa série você veio entendendo que tudo isso pode estar relacionado à sua dinâmica familiar. Então eu quero encerrar essa série maravilhosa, que talvez a gente até faça uma parte 2, te dizendo por que é importante você conhecer a história da sua família. A minha mestra, com quem eu fiz a minha formação em constelação, ela sempre diz que existe uma tia bibliotecária fofoqueira para quem a gente pode perguntar a história da nossa família. Porque eu conheço muitas pessoas que vêm até mim para fazer uma sessão de constelação e que me dizem assim: Debs, eu não tenho mais como saber a história da minha família. Minha mãe já morreu, meu pai já morreu, minhas avós. E eu sempre digo para elas o seguinte: procura uma prima, uma tia, alguém que possa te contar sobre a história da sua família. Então hoje eu quero que você entenda passo a passo por que é tão importante você ir atrás do que aconteceu. Então sabe aquela história de fazer a sua árvore genealógica? Eu vou te dizer os motivos pelos quais você deveria fazer isso. O primeiro deles é compreender as atitudes dos seus antepassados. Muitas vezes, quando a gente conversa com a tia bibliotecária, ela conta que o avô batia na avó, que saiu de casa, que teve uma amante, não sei quantos filhos. Só que quando a gente começa a entender as dinâmicas familiares, a gente também entende por que os nossos antepassados fizeram o que fizeram. Então é o que eu vim falando para vocês ao longo de toda essa série. Quando a gente olha para a história que veio antes da gente, então a história dos pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós, quem chegou aqui no Brasil na caravela do Pedro Álvares Cabral, você começa a entender muitas vezes padrões de escassez, padrões de doença, padrões de indisponibilidade afetiva. Então esse é o primeiro motivo pelo qual você deve buscar saber a história da sua família. Segundo, a partir da compreensão dessa história da sua ancestralidade, você traz algo que é muito importante quando a gente fala de viver constelação, que é respeitar a história de cada ancestral. Então imagina que você veio da família do Lampião, sabe o Lampião, o cara matador? Imagina que você veio da família do Lampião. Quando você olha para os motivos do Lampião, quando você entende de onde ele veio, toda a ancestralidade dele, você é capaz de respeitar a história. Eu não estou dizendo que você precisa concordar com o que ele fez. O que eu estou dizendo é que você precisa respeitar essa história. O movimento de você conhecer a história faz com que o respeito venha a reboque. Terceiro, conhecer a história da sua família faz com que você aceite cada um exatamente como ele é. Isso é um movimento tão leve, gente, traz uma serenidade para nossa vida tão grande. Quando você busca entender quem era seu pai, quem era sua mãe, quem eram seus avós, irmãos, pessoas que morreram, que não puderam nascer, quando você entende toda essa dinâmica, você é capaz de trazer um movimento de aceitação dessas pessoas e, consequentemente, um movimento de autoaceitação. Aqui eu quero abrir um parênteses que é: eu atendo muitas mulheres que têm essa questão da falta de autoaceitação com a imagem, da falta de aceitação com elas mesmas, elas não se acham suficientes. Então, eu quero propor para você que pensa ou sente dessa forma um olhar mais compassivo para sua família. Porque quando você aceita todo mundo que veio atrás de você, você começa a aceitar pedacinhos de você. É como se você fosse formada por um monte de retalhos. Então você é uma colcha de retalhos que vem de toda a sua ancestralidade. Quando você conhece a história da sua família e você aceita cada pedacinho dessa história, você junta isso aqui dentro de você e você vai ver como o movimento de se aceitar, ele fica muito mais leve, muito menos desafiador. Essa aceitação, ela acaba trazendo um outro ponto que é amar conscientemente cada membro
como parte de mim. Então eu quero que você pense o seguinte, tem até um esquema que rola na internet que diz quantas pessoas precisaram vir antes de você para que você estivesse aqui. 4.094 pessoas, cerca de 300 anos antes de você nascer. Será que você consegue perceber quantas lutas, quantas guerras, quantas perdas, quantas mortes, quantas alegrias, quantos movimentos de aceitação, de amor vieram antes de você? Você consegue trazer a força de mais de 4.000 pessoas atrás de você? Entender que você tem pedaços dentro de você de 4.000 pessoas? Então, quando você aceita a sua história, quando você descobre a história da sua família, você automaticamente traz cada pedacinho desse para dentro de você. Você percebe que a sua coxa de retalho ela é formada por 4.092 pedaços. E isso é muito forte, não é não? Quando você conhece a história da sua família, você descobre que o amor que prevalece é aquele que permanece através do tempo. E aqui, eu não tô falando só do amor, que é o amor bonito, eu também falo do amor cego. Aquele amor que leva a gente para uma lealdade. Muitas vezes você se torna indisponível porque alguém que estava ali entre aquelas 4.092 pessoas um dia perdeu. Pode ser que você viva um movimento de escassez porque muitas pessoas daquelas 4.092, elas perderam, elas lutaram, elas morreram. Como é que você se sentiria sendo próspero vindo de um monte de gente atrás que não pôde ter? Concorda que é um movimento difícil? É um movimento pioneiro? É um movimento de desbravar uma mata? Então, quando você olha para a história da sua família, você descobre que o amor, ele atravessa muitas e muitas gerações. O amor, ele atravessa o tempo. Quando eu conheço a história da minha família, eu sou capaz de exercer uma força de caráter, como diz a psicologia positiva de Martin Seligman, que é a gratidão. Eu consigo perceber o preço que todas as pessoas que vieram antes de mim pagaram para que a minha vida pudesse ser diferente. Então olha para a sua vida e olha para a vida dos seus ancestrais. Por isso que é importante a gente conhecer a história. Então quando eu olho para a vida dos meus ancestrais, o que eles precisaram perder para que a minha vida fosse diferente? Eles perderam guerras? Eles perderam terras? Eles perderam pessoas? Quem lutou para que a minha vida fosse diferente? E quando a gente olha para isso com um olhar realmente de gratidão, vem vindo todos os outros sentimentos a reboque. O amor, a aceitação, esse olhar mais compassivo para a nossa história, dos nossos pais e dos nossos antepassados. O penúltimo motivo pelo qual eu devo conhecer a história da minha família é honrar todas as vidas que vieram antes de mim. Vidas vividas e vidas perdidas. E por fim, quando eu conheço a história da minha família, eu sou capaz de transformar ressentimento e rancor em amor e aceitação. Então, por que não conhecer a história da sua família? Talvez seja difícil você olhar para toda essa história, para o que aconteceu, para o que tantas pessoas precisaram perder para que você tivesse uma vida diferente. Mas eu te garanto que esse movimento, ele é um movimento que traz libertação, ele traz confiança e principalmente muita paz no coração. Então, se você ainda não conhece a história da sua família, eu te convido a conhecer. E se você já conhece, que tal se você pudesse contar um pouquinho para mim da sua história aqui nos comentários? Se você ainda não está inscrita no canal, inscreva-se, ative as notificações e mande esse vídeo aqui para alguém que precisa conhecer a história da sua família.